Olá, povo de Deus, pessoal da amada igreja, com a santa paz do Senhor, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amém? Eu venho compartilhar com a igreja, após ter chegado de um culto maravilhoso hoje, na qual a busca do Espírito Santo, a noite da verdade, né? Onde a meditação hoje foi sobre as mentiras do mundo e a verdade de Deus. Porque a palavra do nosso Senhor, nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ela é a legítima e única verdade, a qual liberta, a qual salva, a qual nos conduz, aleluias, glória a Deus, pelas veredas da justiça, que só os justos serão salvos. Quem vive na prática da injustiça não terá salvação. Por isso Deus está dando a oportunidade de muitos se arrependerem. Deus não tarda a sua promessa, Ele apenas é paciente para que muitos se arrependam e não se percam, amém? Então eu convido a igreja para estar orando neste momento, para que assim o Espírito Santo de Deus venha nos dar entendimento através da palavra do Senhor nosso Deus e do Senhor nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento em nome do Senhor Jesus, amém? Querido Deus eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor meu Deus, neste momento, meu Pai, eu consagro o meu coração e de todos que estão assistindo esse vídeo, meu Pai, nesse momento, meu Pai, na qual eu gravo, meu Senhor, para que a Tua mensagem venha penetrar em cada coração e que o Senhor venha tirar as escamas dos olhos de cada um, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eterno Pai, soberano Senhor dos exércitos, abre o nosso entendimento, ó Pai. Abre, meu Pai, os nossos olhos espirituais e tira toda a cegueira que o inimigo, o adversário das nossas almas, vem colocando sobre cada pessoa, meu Senhor. Pai, não deixa a Tua igreja enganada nem confundida. E desde já eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então eu quero compartilhar com a igreja a mensagem que foi hoje compartilhada na congregação, onde muita gente está seguindo os conselhos desse mundo, vivendo segundo a mentira do diabo, enganados, né? E longe da salvação. Porque o Senhor Deus, Ele dá oportunidade para que nós nos se redima com Ele, que nós nos conserte os nossos caminhos, fazer veredas direitas. Então Deus, Ele é misericordioso e a benignidade do nosso Deus, ela dura para sempre, igreja. Então eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês se inscrevam, passem adiante para que essa mensagem ela venha chegar às pessoas, porque a palavra diz que vigiais, pois, porque não sabe o dia nem a hora que o Filho do Homem virá, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, na qual aguarda a ordem do Pai, para que venha resgatar a tua igreja. Lá em João 10 fala que o Senhor colocará do lado direito as ovelhas e do lado esquerdo os bodes. E a palavra também fala em Mateus que Deus enviará os anjos para separar o justo dos maus. E mesmo assim as pessoas continuam confundidas, enganadas, dando ouvido a pessoas usadas pelo maligno. Filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Quem mata, rouba, destrói, não faz a vontade de Deus. Essa é a vontade do adversário. Quem errou, se arrependa, perdoe, tenha misericórdia para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça, amém? Então a palavra fala assim nesse estudo, na qual Deus falou muito comigo, e é o que a gente ouve no mundo, né? Onde as pessoas falam coisas que não sabem, por falta de entendimento Deus destruiu aquele povo, falta de sabedoria, e a sabedoria é o próprio Espírito de Deus, e a ciência louca deste mundo, ela vem distorcendo as coisas de Deus. Então quem anda segundo a carne, vive segundo os conselhos desse mundo, e quem anda segundo o Espírito, na qual é a palavra de Deus, é o discernimento do Senhor, das coisas do céu, esse sim vive segundo a vontade de Deus, amém? A palavra diz assim, mentiras versus, olha a disputa que é, o bem contra o mal, a verdade contra a mentira. Aí vai de nós
crê na verdade ou crê na mentira. É a mesma coisa de dizer, você crê em Deus ou crê no diabo, né? Tudo é possível ao que crê em Deus, não no adversário, amém? Então a palavra diz assim, mentira versus verdade. Mentira, todos os caminhos levam a Deus? Não, de forma alguma. Isso é um do ponto também chave que está bloqueando a salvação das pessoas. Que as pessoas estão brigando por religião, onde Deus não é religião. A palavra do Senhor nos fala que antes a nossa religião seja incontaminada, pura, sem mancha. Porque foram os religiosos que crucificaram o Filho de Deus e eles se diziam ser filho de Deus. Como é que eu sou filho do meu pai e eu mato o meu irmão? É verdade? E eu não conheço quem é filho do meu pai. Assim como Caim, que era do maligno, e Abel de Deus. Que as obras de Abel eram puras, eram sinceras, verdadeiras. Amém? Bem assim são os religiosos que distorcem as coisas de Deus, participam de reuniões que Deus não está presente naquele lugar. Aí as leis que são levantadas, constituídas aí no papel, nos obriga a aceitar o que não é de Deus. Mas quem é temente a Deus não aceita, ainda que sofra o dano. Mas o dano carnal não é nada comparado ao que Deus tem para nossas vidas, igreja. Amém? E continua dizendo assim, mentira, todos os caminhos levam a Deus? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, aleluias, glória a Deus, a verdade e a vida, amém? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, glória a Deus. Está tudo dito, explicado. Não ouve, não enxerga, quem não busca, quem não abre o coração para Jesus, dá o entendimento para Deus, que vem abrir a mente, o conceito do aprendizado de Deus. Porque a loucura desse mundo, entre aspas, não é a sabedoria de Deus. Porque Deus diz, escolha as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Os estudados desse mundo não sabem nada do reino do céu. E nós que não estudamos, não temos tantos estudos, Deus nos usa para fazer da sabedoria dele pregações, para levar o entendimento às pessoas do reino do céu, não das coisas desse mundo, na qual não vai nos levar até Deus. Amém? E continua dizendo, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim, por Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Mentira! Só crer em Deus basta. Quantos falam a isso? Ah, eu creio em Deus, preciso ir buscar Deus. Não, eu já creio nele. Não é assim que fala? Mas veja o que é que a palavra de Deus nos alerta e nos orienta e nos ensina como agir. Porque quem não obedecer esta palavra, como está escrito, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muitos desobedecendo e sacrificando a salvação, sacrificando a vida para viver numa vida de engano neste mundo imundo e sujo. Amém? Continua dizendo assim, só crer em Deus basta. Mas a palavra diz em Marcos 16, 16, aleluias, quem crer e for batizado será salvo. Amém. Glória a Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é simples, reta e verdadeira. É uma espada que entrelaça os corações e a medula e a alma. Então ela é verdade, por isso que o mundo não quer aceitar, porque o mundo já é do maligno.
E o maligno, ele é mentira, ele é o pai da mentira, ele nos induz a mentir. Nós temos que lutar contra a mentira, contra o engano, porque a palavra diz: guarda o que tens, que é a verdade de Deus dentro do seu coração, para que você não perca a tua coroa da vida. Oh, aleluia, igreja. Igreja, 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 acorda, igreja. Nós que já provamos das nojeiras desse mundo, na qual nós fomos chamados para a purificação e santificação. Não somos melhores do que as pessoas do mundo, mas somos diferentes, porque Deus nos escolheu para levar a salvação até elas também, gente. Quanta gente está sendo enganada dentro da nossa própria casa, na nossa família, vizinhos, na qual o inimigo, o adversário das nossas almas, o príncipe deste mundo, ele está cegando as pessoas. E nós temos o compromisso de falar a verdade para todas elas. O mundo diz que a verdade dói. Aleluia, glória a Deus. Mas a verdade, Deus fala que a verdade liberta. João 8,32. Se conheceres a verdade, ela vos libertará. João 8,36. Se verdadeiramente sois livres, é porque o Filho do Homem vos libertou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então a palavra continua dizendo: mentira. No final de tudo, todos serão salvos. Olha o que o inimigo vem ensinando as pessoas no mundo. Por isso as pessoas não estão buscando a Deus. Crê, mas a palavra diz que a fé sem obra é uma fé morta. Não tem frutos. É que nem uma árvore que só dá espinho. Aleluia, glória a Deus. Até quando? Temos que arregaçar as mangas e falar a verdade para este povo. Ainda que soframos o dano, que sejamos perseguidos e apedrejados. Porque a palavra fala em Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados sois vós quando fores perseguidos e mentindo lhe caluniarem por amor do meu nome, por causa do meu nome. Grande será o teu galardão no céu. Porque a nossa riqueza não é nesse lugar. Aqui não é a nossa casa, gente. Ó, igreja. Aleluia, glória a Deus. Temos que acordar, alertar os nossos irmãos, que nem todos são filhos, são criatura. Para se tornarmos filhos de Deus, temos que fazer a vontade de Deus, renunciar às nossas vontades, da qual não serve para nada nossas vontades. O nosso pior inimigo somos nós mesmos, onde as pessoas vivem enganando-se, enganando um aos outros, mentindo, se iludindo com as fantasias desse mundo, com as nojeiras, com as luxúrias, vaidade, idolatrias, dando crédito a coisas que não é nem de Deus, que não tem nada a ver com Deus. O diabo vem maquiando o inferno para levar muitos, e ele vai levar, por conta que as próprias pessoas deste mundo não querem nada com Deus, querem viver de qualquer forma, igreja. Olha o que a palavra fala: no final de tudo, a mentira fala assim do mundo. Olha o que o mundo fala e o que Deus fala. Aleluia, glória a Deus. Mentira. No final de tudo, todos serão salvos. Isso não existe. É mentira. Glória a Deus, aleluia. Em Mateus 13, capítulo 13, no versículo 49 e 50. Olha o que o nosso Senhor Jesus diz: assim será na consumação do mundo, quando ele voltar. Virão os anjos, aleluia, glória a Deus. É o dia tão esperado, o grande dia do Senhor. Para uns vai ser um grande dia de glória, para outros será um dia terrível, de dor e sofrimento, de perseguições, né? O inferno na terra, na qual muitos não creem, estão desapercebidos. É muito triste, porque nós amamos a todos. Quem tem o Espírito Santo de Deus ama o seu próximo, ainda que essas pessoas não nos amem, nós amamos eles, porque é assim que o Senhor Jesus é. Ele amou os seus carrascos, os seus perseguidores, os seus caluniadores,
E Ele nos ensina a ser igual a Ele, em caráter, em atitudes. Amém? Olha o que a palavra continua dizendo, glória a Deus. Assim será na consumação do mundo. Mateus 13, versículo 49 e 50. Assim será na consumação do mundo. Aleluia. Virão os anjos de súbia de canto, derebe, aleluias, glória a Deus. Opa. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, glória a Deus, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, glória a Deus. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Como todos no final serão salvos. Deus fará a separação dos maus, do joio e do trigo. A ceifa virá. Existe um machado lá em João 3. Fala João 3 que Mateus capítulo 3 que tem um machado preparado para cortar as árvores que não dão fruto. Um machado celestial, poderoso, afiado. Lá em Salmos 12 fala que Deus já preparou a sua espada. Se o ímpio não se converter, ele morrerá. Mas se ele se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, ele viverá. E nós, se não alertarmos as pessoas como atalaia que somos, onde tivermos a oportunidade, em tempo e fora de tempo, no ponto de ônibus, onde for, na frente do centro de macumba, onde for que a gente passar, está repreendido todo mal em nome de Jesus. Se tiver algum aflito ou oprimido, alguém pensando algo, o inimigo agindo, querendo destruir aquela vida, nós temos o compromisso de falar para elas que Jesus ama elas, que Jesus bate na porta do coração de cada uma delas, que elas abram a porta do coração para que Jesus entre, aleluia, glória a Deus, e ceie com elas, e assim elas tenham o perdão e a salvação da parte do Senhor, amém? Olha o que a palavra continua dizendo, a palavra do mundo. Mentira! Uma vez salvo, salvo para sempre. Quantos no mundo diz aí, Jesus já morreu por mim, eu estou salvo? Não é assim. Se fosse desse jeito, ninguém precisaria se converter. Nada sujo entra no reino do céu. Nada contaminado chega até Deus. Por isso precisamos nos purificar. E o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica e nos lava de todo pecado. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Ele é o nosso advogado que intercede por nós junto com o Espírito Santo, ao lado do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Muitos blasfemam contra Deus, não tem perdão. Há pecado que é para a morte, e morte de espírito. E há pecado que há para perdão. Então temos que vigiar. Quanto às blasfêmias contra o nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus ainda pode perdoar, mas o Deus poderoso não. Né? Mas mesmo assim não deveremos correr o risco de brincadeiras, distrações com o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso, Ele é imaculado, Ele é tudo, celestial, supremo, maioral, o nome sobre todos os nomes. Aleluia, glória a Deus. Então devemos ter temor ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, ao Espírito Santo de Deus, que nos guarda todos os dias, que não nos deixa só. Quando o Senhor Jesus Cristo estava para subir ao Pai, Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Nós temos um Pai de lá de cima, que cuida de nós todos os dias. Porque as pessoas ainda não crerem. Por qual razão? Eu digo para você agora, porque o espírito maligno que as sujeitam, as vaidades, as luxúrias, a mentira, a fofoca. Cuidado, igreja. Deus está alertando. É bom que encontre servindo quando voltar, porque se encontrar machucando alguém,
pisando nas pessoas, esse será lançado junto com os atormentadores. Quem não perdoar não terá o perdão. Mateus 6:6, versículo 17, se eu não me engano. Na oração do Pai Nosso: perdoa vossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muitos pedem perdão, mas não perdoa. Deus, ele não é injusto, ele é justo. Se eu perdoo quem me machucou, quem me magoou, automaticamente Deus de lá de cima dos céus, ele me perdoa. Porque a palavra de Deus não é a palavra do homem que volta atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então é tempo de se arrepender, é tempo de perdoar, é tempo de buscar, de orar e de ouvir a voz de Deus. Existem duas vozes. Uma que é a de Deus, que é a única e verdadeira, que nos chama para o caminho da luz, e a do maligno, que é deste mundo, que nos chama para fazer as coisas que desagradam a Deus. Por isso o Senhor fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja somos nós, onde devemos estar atentos, orar e vigiar, nem que seja por 1 hora. Eu sei que não é fácil, porque ele disse também que no mundo teríamos aflições, glória a Deus, aleluias. Mas não é impossível, ainda que sejamos fracos, mas não estamos destruídos, ainda que estejamos abatidos, mas não estamos destruídos, porque o Senhor, ele é a nossa força. A graça do nosso Senhor Deus nos basta. Ela é o suficiente para a nossa salvação. Não precisamos de nada deste mundo para ser salvo, porque esse mundo não salva ninguém. Ao contrário, esse mundo só leva ao sofrimento eterno. Tem pessoas se mutilando, tirando a própria vida, achando que o problema vai acabar, onde é o início dos problemas. Que aqui é fácil de resolver. Que se você crer e buscar Deus, Deus vai abrir uma porta e vai resolver. Ele é a solução. O nome de Jesus é a solução. Clama a mim no dia da angústia e eu responder-te-ei. Clama a mim. Deus não disse: se mate que os seus problemas vão acabar. Porque o bem maior é a vida que Deus nos deu. Amém? Então a palavra continua dizendo, em Hebreus 3:14, o mundo diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira. A verdade de Deus, olha o que ela nos diz: porque nós tornamos participante de Cristo. Glória a Deus. Se retivermos firmemente o início da nossa confiança até o fim, porque nós tornamos participantes, aleluia, glória a Deus, de Cristo. Nos convertemos para fazer a vontade de Deus, do Senhor Jesus. Amém? E se retivermos tudo que não agrada a Deus, tirarmos de dentro de nós, nos limpar, jogarmos para fora todo o lixo e deixar Jesus entrar, arrumar a casa dele, porque nós, o corpo não é nosso, o corpo é de Cristo. Temos que cuidar do nosso corpo, né? Não se encher de droga, bebida, prostituição, coisas que não provêm do Senhor. E o diabo, ele é o contrário das coisas de Deus, ele quer desfigurar o que é de Deus. Então a gente temos que estar atento que propostas do mundo não provêm de Deus. Trair a minha esposa, como já fiz no passado, não minto, na qual me arrependi, até hoje me arrependo, peço perdão a Deus todos os dias e a ela. E agradeço a Deus pela mulher de Deus que Ele me deu e a amo muito, porque quem é de Deus, Ele perdoa, Ele é misericordioso, piedoso, porque aquele que é piedoso terá a piedade do nosso Deus. Amém? Veja como Deus é maravilhoso. Mas nós temos que renunciar nossas vontades, as presepadas que fazíamos quando éramos jovens, quando nós não tínhamos maturidade para discernir o que é bom e o que é ruim. O pecado só é bom para a carne e para o inferno, mas para Deus não. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus não gosta do pecado, porque quem peca é do diabo. É a palavra de Deus que diz. Não eu, nem um homem, nem ninguém. É Deus. Porque o diabo, ele peca desde o começo, desde o início de tudo.
E quem peca é dele também. Então, para nós deixarmos de ser do diabo, nós temos que começar a deixar de parar de pecar, abandonar a mentira, o engano, ser justo, né? Não caluniar ninguém, não calotar ninguém, né? Ser verdadeiro, honesto, né? A desonestidade não é de Deus. Dar bom testemunho no meio dos nossos irmãos, até no meio dos ímpios, para que eles vejam Deus em nós. Tem muitos que estão na presença de Deus, acham que estão na presença de Deus, porque Deus não está na presença de uma pessoa que está fazendo coisas que não é de Deus. Então tem muitos que estão dentro das igrejas, mas são injustos, não tem amor, na qual precisa se converter de verdade, né? Para dar bom exemplo, porque é impossível que o escândalo venha. Mas o Senhor Jesus nos fala que ai daquele por quem vier o escândalo. É melhor que não tivesse nem nascido, que amarre uma pedra de amor de a fazenda e se lance no mar. Olha, veja como o Senhor Jesus, nem o próprio Senhor Jesus suporta uma pessoa dessa, que quer escandalizar o Evangelho de Cristo. Porque a vergonha vem para quem pratica o escândalo, não para Deus. Deus, ele é tremendo, ele é tudo na nossa vida, amém? Veja o que é que diz: se retivermos firmemente o início da nossa confiança, da nossa fé, até o fim, aí sim seremos salvos. Mas caso contrário, eu digo, aceito Jesus e continuo fazendo as mesmas práticas. Por isso ele vai dizer naquele dia: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que pratica iniquidade, para o fogo eterno. Eu estou na igreja, aleluia, glória a Deus, mas quando eu estou sozinho, quem sou eu? Tem duas testemunhas, Deus e o diabo. Ele nos conhece, Deus mais ainda, que Deus conhece o nosso íntimo, nosso oculto. O diabo não, o diabo sabe o que a gente fala, né? Ele não sabe o que nós pensamos. Ele planta, nós repreendemos, está amarrado em nome de Jesus, todo mal, em nome do Senhor Jesus, amém? Então temos que vigiar, sermos nova criatura. Se não se batizou, se batize, se arrependa, perdoe. Nós não sabemos o dia e a hora, mas temos que estar pronto, porque o Espírito Santo aqui nos prepara. Jesus todo dia volta para alguém. Que eu estou aqui hoje gravando esse vídeo para que vocês recebam essa mensagem. Faço com todo o amor do meu coração. Às vezes o inimigo quer impedir de eu fazer, mas Deus está na frente de tudo, porque eu não estou fazendo para mim, eu estou fazendo para Deus, com todo amor, porque eu prometi a Ele que iria fazer. Então eu estou me esforçando para agradar o nosso Pai, amém? Então compartilhe, dê um like, né? Compartilhe, dê um like, aperte em inscrever-se, aperta lá no sininho, vai aparecer o nome de todas, apertem todas, sempre vai ter vídeo no monte, vou subir o monte com meus irmãos, né? Onde vou estar orando pela vida da igreja, de todo mundo, mesmo que eu não o conheça, mas Deus conhece a todos, e Deus é onisciente, onipresente e onipotente, Ele está em toda parte. Então o compromisso do servo de Deus, do Filho de Deus, é de orar pelo próximo, de clamar, suplicar pela misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, nossas famílias, não é verdade? Enquanto o mundo está tentando só nos destruir, nos enganar, para que nós não alcancemos a promessa do nosso Deus. Mas nós somos ricos porque temos um poder de decisão, o que o inimigo ele não tem mais. Ele já está condenado. Nós não estamos condenados. Nós temos oportunidades a cada dia. Lamentações 3:20 fala que novas são cada manhã, grande é a fidelidade do nosso Deus. Entendeu? Temos que pedir a Deus um coração puro, verdadeiro e sincero. Davi foi sincero diante de Deus e Deus o perdoou. Deus procura os fiéis da terra para que viva com Ele. Então que sejamos um desses, que nosso nome esteja escrito no livro da vida, porque lá em Apocalipse 20, do versículo 13 em diante, no 14, no 15, se eu não me engano, lá fala que serão lançados no fogo,
que arde como enxofre. Os que estão no inferno, que serão condenados, que será aberto os livros das obras, os que morreram aqui na terra que ainda não estão lá, e os que não estão escritos no livro da vida. Você tem cuidado da sua salvação? Você tem pedido misericórdia a Deus todos os dias, se esforçado para não desagradar a Ele? Porque Deus sabe a natureza humana como ela é difícil. Mas Ele também é justo para ver a nossa sinceridade e o nosso esforço. Foi diferente com Josué quando ele disse: esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo, no mundo tereis aflições, quando Jesus fala lá em João. Então vigiemos, igreja. Vigiemos, que o mundo vem mentindo, enganando muita gente. E ainda a mentira do mundo continua dizendo assim: mentira, todos são filhos de Deus. Não são. Criatura sim, porque Deus criou todas as coisas, até o próprio diabo, o próprio Deus criou, né? Mas ele não era diabo, ele se tornou o que não presta por causa das atitudes dele. Foi uma escolha dele invejar o nosso Pai e querer tomar o que ele não tem capacidade para tomar, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A honra e a glória e o poder e a reverência e a majestade é toda dele. O louvor, o amor, a adoração é do nosso Deus, amém? Diz assim: mentira do diabo, do mundo, todos são filhos de Deus. Mas a verdade de Deus diz assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. Amém? Todos são filhos de Deus. Todos são filhos de Deus. Mentira do mundo. Verdade de Deus. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Tem a passagem onde os irmãos de Jesus terrenos e a mãe dele, Maria, a nossa irmã em Cristo Jesus, da qual muitos chamam de mãe, ela não é nossa mãe, ela é nossa irmã em Cristo Jesus, na qual está salva, está aguardando o dia da coroa dela. Amém, glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Não existe Senhor, existe Senhor. Deus é o cabeça, o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Então não existe senhora. Pessoas vivem enganadas por doutrina de homens religiosas. Existe tanta coisa contrária às coisas de Deus que muita gente está se corrompendo, vivendo na escuridão, achando que está na luz. Onde batizam crianças, criança não tem pecado. Quem só pode se batizar somos nós. João Batista não batizou criança nenhuma em momento algum. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré, ele se batizou com 30 anos. Ele nos deu o exemplo. O próprio Senhor Jesus, com 30 anos, e foi crucificado com 33. E tem a passagem também que fala lá em Mateus, em Lucas, se eu não me engano, onde os discípulos de Cristo querem impedir das crianças chegar até o Senhor Jesus. E ele diz: não impeçais das criancinhas chegar até a mim, porque és dela o reino do céu. Criança é pura, ela não precisa ser batizada. Quanta gente batiza a criança? Ah, não, porque vai ficar pagando. Mentira do diabo. Criança é pura, nasceu do pecado, mas é pura, não tem pecado. Ela nasceu do pecado, mas não tem pecado, porque criança é inocente, tem pureza. O verdadeiro louvor vem da boca das criancinhas. Entendeu? Veja como a religião distorce as coisas de Deus. Então temos que ter cuidado, gente. Temos que acordar, porque a verdade de Deus, ela prevalece para quem quer dar ouvido. Porque a palavra diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? E a igreja continua, e a palavra continua nos dizendo assim: aleluias. Mentira do mundo. Não precisa ir na igreja para buscar a Deus. Já ouvi muito disso. Muito. Até hoje ainda escuto. Deus não quer
minha roupa, Deus não quer isso. Deus quer o meu coração. Eu busco Deus em casa. Amém. Temos que orar em casa também. Mas Deus nos ensina a congregar, todos reunidos, em um só propósito, que é a fé e de se conectar com Deus, longe das contaminações do mundo. É impossível você estar orando, escutando um paredão. É impossível você estar orando, escutando novela. É impossível você estar orando para chegar até Deus com pessoas xingando o nome, palavrões. A congregação significa reunião, pessoas reunidas numa só fé, cujo qual o propósito é um só, que é a salvação e buscar o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus e o próprio Deus. Uma conexão, que a palavra diz que aquele que busca encontra, né? E o Senhor ama os que amam a Ele. Quantos acordam de manhã e não diz que ama ao Senhor? E não prova isso com as suas atitudes, porque só falar não adianta. Não é verdade? Então, eu deixo essa meditação para a igreja. E a verdade de Deus diz bem assim: mentira do diabo. Não precisa ir na igreja para buscar a Deus. Mas a verdade de Deus fica lá em Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. A verdade de Deus, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes passamos a demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha, temos que congregar e demonstrar e fazer demonstração às pessoas, porque o grande dia do Senhor está chegando, está se aproximando, e Deus nos ensina a buscá-lo, a adorá-lo, a fazer a vontade dele, congregar, orar, louvar o Senhor. Aí tá certo. Mas não congregar, não ir à igreja, é mentira do diabo. O diabo não quer que você busque a Deus e conheça a verdade, porque ele sabe que os tolos do mundo não conhecem a verdade e são escravos dele. Mas quando você conhece, Deus lhe liberta. O próprio Jesus lhe liberta, ele quebra os grilhões da corrente do inferno, ele liberta das mãos de Satanás. Amém? Que Deus proteja a sua casa, a sua vida, a sua família. Que Deus livre seus filhos, seus irmãos. Liberte dos vícios, da escravidão do maligno. Que Ele liberte dos pensamentos contrários. Que Ele tire todo o mal do seu coração, amargura. Raiz de amargura, lança fora em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela sua vida, finalizando este vídeo, na qual ele durou quase 40 minutos. Mas Deus queria falar, então eu permito que o Papai do Céu faça a vontade dele, não a minha, porque não é a minha vontade, e é também porque eu quero fazer a vontade do meu Deus todos os dias. Então eu quero orar pela sua vida em nome do Senhor Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por ter me permitido de trazer essa mensagem, na qual, meu Pai, foi direcionado pelo Teu Espírito Santo, para que assim essa palavra alcance, meu Pai, os corações, meu Pai, dos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meu Pai, no mundo inteiro, até onde chegar este vídeo. Que o Senhor venha abençoar essa pessoa, essa casa, essa família, meu Pai, repreender, meu Pai, toda a fúria do inimigo contra nossas vidas. Que o Senhor repreenda todo o mal e toda investida, meu Pai. Que o Senhor nos brinde com o Teu capacete da salvação, com a Tua coraça da justiça. Repreende a mentira, o engano, meu Pai, tudo que não provém de Ti. Repreende o espírito da enfermidade, meu Senhor. Pai, abre porta onde não tem parede, meu Pai. Repreende a miséria, o devorador, o migrador e o cortador. E desde já eu te louvo e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele lhe abra o seu entendimento, lhe dê sabedoria, para que você não seja enganado. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.